Obrigado. E registro aqui, vou passar, né, ao coronel, mas antes disso registro aqui, desde o primeiro contato, a forma muito sincera que você vem colocando as coisas, sargento. Eu acho que isso é muito importante. A sociedade agradece. Você até admite aí, se tiver erro, que seja cunho administrativo, que responda por ele. Tá? Até na questão das contradições e da forma que o BO foi preenchido. Então eu acho que essa sinceridade é muito importante. Ela nos ajuda sempre a estar acreditando na polícia. Eu acho que isso é importantíssimo para nós. E eu passo a questão ao coronel, especialmente a questão dos 6 minutos antes dos relatos do tiroteio, se isso está no inquérito ou estava no universo das investigações. Com relação à questão dos documentos que foram juntados, a degravação das transmissões do 22 foram juntadas aos autos, se encontram lá. Todas as notícias que nós temos com relação ao disparo de arma de fogo no local dizem respeito, pelo menos o que nós podemos vislumbrar no inquérito, dizem respeito ao fato objeto dessa audiência. Então não temos... Os tiros eram esses que nós estamos discutindo aqui, que ceifaram as 2 vidas. Pelo menos do que eu ouvi de todas as testemunhas ouvidas, e ressalvo que os militares da P2 foram ouvidos, inclusive um deles foi denunciado pelo Ministério Público da Justiça Comum. Ele, da P2, foi ouvido e foi denunciado. Outros militares que estiveram nas circunvizinhanças foram ouvidos, vários deles, inclusive o oficial do 22 foi ouvido. Gostaria de dizer, reforçar aqui, que o PAD, ele é um procedimento que está começando. Eu já tive a oportunidade, enquanto corregedor, já tive a oportunidade de solucionar PAD na corregedoria e não optei pela demissão de todos os militares submetidos. O caso ele tem que ser analisado conforme a circunstância concreta, né? Eu não respondo pelo que aconteceu em 1964, eu não respondo pelo que aconteceu em 1997, inclusive estava até lá, né, Lance? Lá na praça, lá nos 2 dias. Eu não respondo por outras gestões, eu respondo pelos documentos que eu vou solucionar a partir de agora. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu estou ressaltando sempre aqui, é que o policial militar, ele não é um cidadão comum. O policial militar, ele se submete a normas constitucionais, a um código de ética específico e a uma legislação penal militar específica. Ele recebe um treinamento próprio para saber lidar com determinadas circunstâncias. Então, falar que alegar inocência, ou alegar ingenuidade, ou alegar falta de preparo, isso é tese de defesa que eu não vou discutir aqui. Mas, para a Rotan também não vai ninguém contrariado. O militar que vai para a Rotan, ele vai porque pediu. Todos eles. E quando ele quer sair, em regra ele é retirado, né? Então, o militar que vai para a Rotan, ele sabe o que ele vai enfrentar lá. É criminalidade pesada, é embate grave. Então ele sabe que ele vai enfrentar lá. Mas, falei com relação ao IPM, aos disparos. Mais uma pergunta que eu deixei de responder? Um momento, sargento, teria alguma questão que o senhor acha que o coronel não abordou e que o senhor gostaria das questões levantadas pelo senhor? Não, queria apenas deixar claro que algumas situações que me foi passado de acordo com o IPM, não me era exigível algumas situações que estão fora da minha competência. Só isso que eu quis dizer, alguns elementos que eu abordei. Mas essas questões o coronel já desde o início abordou, que ele não vai entrar na questão das teses da defesa, porque ele acha que, até como presidente, como corregedor-geral, ele não poderia entrar. Então essas questões ele não vai abordar, seria pertinente ao advogado intervir, tá? Isso ele já tinha dito aqui para mim, até em particular no início, tá bom? Coronel Mendonça, antes da sua intervenção, olha que fato grave. Nós já temos algum tempo que a gente recebe uma denúncia acontecida no primeiro pelotão de choque, na Companhia de Missões Especiais de Contagem, localizada na Avenida Coronel Joffre Soares, 281, no Riacho. E a denúncia hoje pedia que a gente, a partir das 12 horas, estivéssemos nas imediações, que o capitão Paulo Roberto
segundo a denúncia, coloca os policiais em fila, em ordem unida, e pratica maiores humilhações. De jogar mamuxa, laranja no pessoal, de xingá-los, né? E eles pediram que nós estivéssemos lá hoje, nós não tivemos condições de estar para fazer o flagrante, porque nós estávamos aqui. Então, como tem diferentes fontes de contagem que estão ligando para nós, esperando que nós estivéssemos lá para dar o flagrante, eu vou encaminhar, inclusive diz que o capitão Paulo Roberto faz, mas que isso já teria sido levado ao conhecimento do Major Sacramento. O Major Sacramento goza de um bom nome em contagem, um militar muito respeitado, mas diz que os militares já levaram o conhecimento dele, né? E eu até acho que se já levaram, o Major Sacramento deve estar apurando. Então, como nós não podemos estar lá e tem militar ligando, sabendo que nós, e familiares militares, que nós estamos aqui presente ao vivo, nós vamos encaminhar para a Corregedoria, para a Ouvidoria de Polícia, para o Ministério Público Militar, através da doutora Epaminondas, porque mesmo a gente ter dado flagrante, isso em nada prejudica a denúncia se for verdadeira, tá? Então nós hoje pensávamos, tínhamos combinado, que estaríamos inclusive com a filmagem da TV Assembleia para pegar esse flagrante, mas por estarmos aqui não tivemos condições de deslocar. Fica nosso esclarecimento aos policiais que estavam aguardando lá a presença da Comissão de Direitos Humanos. Mendonça. Senhor deputado, eu só queria deixar claro para a sociedade mineira que está transmitindo ao vivo, que essa audiência, ela cumpriu o que nós estávamos esperando. Por quê? Nós vamos pedir cópia das filmagens, das notas taquigráficas, para demonstrar que, na verdade, o Sargento Lemos, o Zuccherati e o Tenente Santana já estão numa situação terrível. Sabe por quê? Quem instaurou o processo foi o Coronel Corregedor. E ele expôs para todos os senhores aí que ele já tem convicção formada de que os militares que estão acusados, eles armaram encenação, Mas depois da conclusão, né? Eu acho que se você tivesse falado antes, né? Sim. O expediente foi concluído, né? O expediente foi concluído. Só que o terrível dessa situação é porque os demais militares que estiveram lá por perto, ele falou muito claro, foi aberta uma sindicância, e nessa sindicância vai dar, antes da Corregedoria definir isso aí, o contraditório à ampla defesa, para ela se posicionar administrativamente. Agora vejam, senhores, em relação aos três, não precisou disso. Só com base na prova que foi produzida de forma inquisitiva, as conclusões já chegaram. E não sei se vocês notaram aí, ou se é impressão errada minha, em relação, quando o deputado Durval fala, olha, mas não poderia ouvir o comandante do batalhão Rotan a respeito disso? Falou, não, para mim, a ordem do comandante do batalhão Rotan é legal, para mim, está tudo certo. Então, quer dizer, já é um pré-julgamento de que o comandante do batalhão está isento de qualquer coisa, tanto é que ele sequer foi ouvido no inquérito. Agora, esse inquérito, ele é falacioso, sabe, eu vou usar um termo pesado, aí eu estou falando do inquérito, a partir do momento em que as imprecisões que nós demonstramos não foram rebatidas sob o argumento de que são teses defensivas, e teses defensivas não deveriam ser debatidas aqui. Então, se teses defensivas não deveriam ser debatidas, as teses acusativas também não. Então, aquilo que é para acusar e para detonar os dois pode ser batido e reforçado. As teses da defesa não. Ninguém mostrou aqui que o horário de 2 horas e 20 minutos não é o horário de referência, 2h36.